Voltamos então. Então, o Senhor Jesus, ele aparece para Paulo, né? Voltamos agora. Aí, sossega os dois. Conspiração dos judeus contra Paulo. Este é mandado para Cesareia. Quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. Estes foram ter com os principais dos sacerdotes e anciãos e disseram: Conjuramo-nos, sob pena de maldição, a nada provarmos até que matemos a Paulo. Então eles fizeram um propósito: nós não vamos comer nada, não vamos beber nada. Nosso intuito agora é matar Paulo. É matar Paulo porque ele infringiu a lei de Moisés, porque ele crê na ressurreição dos mortos e nós precisamos matar Paulo. Então tá. E eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. E eles foram ter com os principais dos sacerdotes, ou seja, eles foram ter com o Sinédrio. Agora, pois, vós, com o conselho, rogai ao tribuno que vô-lo traga amanhã, como querendo saber mais alguma coisa de seus negócios. E antes que chegue, estaremos prontos para matar Paulo. E o filho da irmã de Paulo, o sobrinho de Paulo, tendo ouvido acerca dessa cilada, foi e entrou na fortaleza, que era a fortaleza Antônio, e o anunciou a Paulo. E Paulo, chamando assim um dos centuriões, disse: leva este jovem ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Tomando ele, pois, o levou ao tribuno e disse: o preso Paulo, chamando-me a si, me rogou que te trouxesse este jovem, que tem alguma coisa que dizer-te. E o tribuno, tomando-o pela mão e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: que tens que me contar? E disse ele: os judeus se concertaram-se, ou seja, entraram num acordo. Eles entraram num acordo para pedir para o Senhor que amanhã leve Paulo lá diante do Sinédrio de novo, porque antes dele chegar no Sinédrio, nós vamos matar. Vamos matar Paulo. E disse ele: os judeus se concertaram rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como tendo de inquirir dele mais alguma coisa ao certo. Mas tu não os creias, porque mais de 40 homens dentre eles lhe andam armando ciladas, os quais se obrigaram, sob pena de maldição, a não comerem nem beberem até que o tenham morto, e já estão apercebidos, esperando de ti a promessa. Meu Deus do céu, que coisa, não? Paulo está preso na fortaleza, que ele vai ser mandado para Cesareia. Paulo está preso e ele está sob a promessa que Jesus falou para ele, que para ele não temer, que assim como ele testemunhou do Senhor Jesus em Jerusalém, ele também vai testemunhar dele em Roma. Então Paulo está sob essa promessa. Paulo está descansando na fortaleza. Aí chega o seu sobrinho e fala para ele: tio, olha, os principais da sinagoga, algumas autoridades, alguns judeus estão armando matar o Senhor quando o Senhor estiver a caminho do Sinédrio novamente, porque eles estão querendo pedir para o tribuno levar para o Senhor, pedir para eles levarem o Senhor lá no Sinédrio, mas antes do Senhor chegar, eles vão, uns 40, tio, vão lá e vão matar o Senhor. Aí Paulo chama um dos soldados, pede para o soldado: leva esse jovem lá ao tribuno, que ele tem algo para falar. E quando o jovem chega lá, ele fala para o tribuno tudo isso. Estão armando cilada para matar meu tio. Assim que o Senhor levar, eles vão pedir para o Senhor levar Paulo até o Sinédrio. Quando estiver a caminho, eles vão armar para matar o tio Paulo. Aí o tribuno, o que é que ele faz? Ok, muito obrigado por ter me avisado. Aí o tribuno faz assim: e chamando 2 centuriões, lhes disse: aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados e 70 de cavalo, e 200 lanceiros para irem até a Cesareia, e aparelhai cavalgaduras, para que, pondo nelas a Paulo, o levem salvo ao governador Félix.
Então, e ele escreveu uma carta que continha isto: Cláudio Lísias a Félix. Ou seja, o tribuno era Cláudio Lísias. A Félix, que é o governador, potentíssimo governador Saúde. Este homem, Paulo, foi preso pelos judeus. Estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevim eu com a soldadesca e o livrei, informando de que era romano. Querendo saber a causa por que o acusavam, levei ao seu conselho. E achei que o acusavam de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. E sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a esse homem, logo te enviei, mandando também aos acusadores que perante ti te digam o que tiverem contra ele. Faça bem. Tomando, pois, os soldados a Paulo, como lhe fora mandado, o trouxeram de noite a Antipátride. No dia seguinte, deixando-os de cavalo irem com ele, tornaram à fortaleza. Os quais, logo que chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao governador e lhe apresentaram Paulo. E o governador, lido a carta, perguntou de que província era, e sabendo que era de Cilícia, disse: Ouvir-te-ei quando também aqui vierem os teus acusadores. E mandou que o guardasse no pretório de Herodes. Pretório de Herodes, vamos ver o que é o pretório de Herodes. Pretório de Herodes, Mateus 27, 27. Zander, sai daí. Mateus 27, 26. Zander, sai daí. Mateus 27, 27. Mateus 27, 27. Então, os judeus, só Deus mesmo, né? Os judeus armaram prender Paulo. O tribuno armou uma verdadeira escolta para levar Paulo para Cesareia. Ainda manda uma carta para Félix, falando: ó, querem matar esse rapaz, eu não estou vendo crime nele, por isso eu vou levar ele, estou mandando ele para o senhor, mandando essa carta. E os acusadores vão chegar aí depois, aí o senhor vê o que o senhor faz. Porque ele é romano, então a gente não pode açoitar, a gente não pode fazer nada disso. Aí Paulo chega até diante do Sinédrio, né? Diante de Félix. Aí Félix fala para ele: ó, eu vou te ouvir amanhã, quando os teus acusadores chegarem. Então os acusadores, interessante, né? Enquanto Paulo estava perseguindo a igreja, ele tinha carta branca para fazer o que quisesse. Quando Paulo se converte e se entrega a Jesus e procura viver no caminho do Senhor, a fazer a vontade de Deus e pregar para os gentios, isso era o que incomodava os judeus. Que Paulo falou assim: olha, Deus me apareceu no templo, o Senhor Jesus me apareceu no templo e falou para mim que eu iria pregar para os judeus, porque aqui em Jerusalém eles não iriam me ouvir, os judeus não iriam me ouvir, mas os gentios vão te ouvir. Então, a contenda toda já estava armada, porque Paulo pregava Jesus Cristo crucificado, e aí se levou que Paulo estava pregando contra a lei de Moisés. Quando Paulo é levado diante deles, que Paulo fala o que aconteceu com ele, que ele se converteu, e Paulo diz que Jesus apareceu para ele no templo, falando que ali em Jerusalém o povo não ia ouvi-lo, mas que Jesus iria mandá-lo para os gentios. Aí o estopim estourou, aí foi o estopim mesmo. E agora Paulo está sendo perseguido. Está preso em Cesareia por causa do evangelho. O interessante é que Paulo, ele diz aqui, ele fala aqui no capítulo 21, não, capítulo 21 não, capítulo 20, no discurso que ele faz para os anciãos de Éfeso. Ele está em Mileto e ele pede para os anciãos de Éfeso virem até ele, que ele quer dar algumas instruções, porque ele sabe que ele não vai ver mais o rosto deles. Aí ele diz assim: e agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém,
não sabendo o que lá me há de acontecer. Ele não sabia o que ia acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então Paulo, ele sabia que ele ia ser preso. Como que ele iria ser preso, ele não sabia. Ele sabia que ele iria ser preso, que aconteceriam situações difíceis com ele. Ele sabia de tudo isso por causa do Evangelho do Senhor Jesus. O interessante é que Paulo, ele diz aqui no versículo 24 do capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, ele diz assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então é muito interessante que Paulo diz assim: olha, eu sei que o Espírito Santo está me falando que eu vou passar por tribulações e por prisões. Como que isso vai acontecer, eu não sei. Eu sei que eu vou passar por isso. Mas em nada eu tenho a minha vida como preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que Jesus Cristo me deu. Ou seja, a minha vida em si, ela não é preciosa para mim. Somente quando eu faço a obra do Senhor que ela é preciosa. Eu preciso fazer a obra do Senhor. Eu preciso cumprir a carreira, eu preciso cumprir meu ministério. Que o Senhor Jesus me deu, não foi o homem que me deu, não foi o homem que me chamou lá no caminho de Damasco, foi Jesus Cristo. E Ele me deu essa carreira, pregar para os gentios. E eu vou pregar para os gentios. Eu vou ser preso, eu vou sofrer tribulações, mas Ele falou que estaria comigo. E a minha vida não é nada preciosa, contanto que eu faça isso, que eu cumpra essa carreira, que eu cumpra esse ministério que o Senhor Jesus Cristo me deu, que é o quê? Dar testemunho do Evangelho da graça do Senhor Jesus, da graça de Deus. E Paulo nos dá uma lição, né, Jesus? Paulo nos dá uma lição que nós precisamos entender que nós temos uma carreira, nós temos um ministério que o Senhor Jesus Cristo colocou em nossas mãos. E a nossa vida só tem valor, só é preciosa se nós cumprirmos essa carreira e esse ministério, que é dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Então Paulo, ele está está em Cesareia, esperando o que vai acontecer com ele no outro dia. Seus acusadores vão chegar e ele não sabe o que vai acontecer com ele. Ele só sabe que vai sofrer prisões, tribulações, mas o Senhor Jesus falou para ele: Paulo, não temas, porque como você deu testemunho de mim em Jerusalém, você também vai dar testemunho de mim em Roma. Então Paulo creu nisso. É muito interessante, Paulo creu nisso. E olha só que interessante. Quando Paulo, vamos lá para Atos, Cesareia, Atos 20, vamos aqui estou lendo aqui no Manual Bíblico Ilustrado, Manual Bíblico Ilustrado Vida, da editora Vida, que ele fala aqui em Atos, olha. Paulo foi escoltado por 470 soldados de Jerusalém a Cesareia. E lá ele fica mantido sob custódia no palácio de Herodes, até que Félix, governador romano da Judéia, possa ouvir seu caso. Então Paulo está esperando. Quando os judeus que acusaram Paulo chegaram a Cesareia, Félix ouviu o caso. Então Félix, ele ouviu o caso
Não sei se está dando para vocês. Vou ver se dá para mostrar aqui no... É interessante aqui, quer ver? Paulo, deixa eu mostrar aqui onde que Paulo foi. Cesareia, viagem missionária de Paulo. Não sei se dá para vocês verem, né? Viagem missionária de Paulo, primeira viagem missionária de Paulo. Viagem de Paulo a Roma. Aqui, ó. Acho que aqui dá para ver melhor. Não sei se dá para ver aqui. Aqui está Jerusalém. Aqui embaixo, ó, Jerusalém. Aqui, ó. Jerusalém aqui. Tá dando pra ver? Ui. Ai, aqui Jerusalém. Isso, ó. Jerusalém aqui. Cesareia aqui. Então Paulo está aqui, sob a custódia do tribuno. Quando o povo ameaça matar Paulo, o tribuno manda Paulo, escoltado por 470 soldados, para Cesareia. E lá em Cesareia, Paulo fica esperando Félix, que é o governador da Judéia, que vai lá. Paulo... O advogado judeu Tértulo acusou Paulo de perturbar a ordem e promover tumulto entre os judeus no mundo inteiro. Ele afirma: Paulo é o principal cabeça da seita dos nazarenos e foi capturado tentando profanar o templo. Nada disso estava acontecendo, né? Foi mais por causa da inveja mesmo, da revolta deles, porque Paulo foi pregar para os gentios e eles se revoltaram. Então amanhã nós vamos dar continuidade a isso. Aí nós vemos a fidelidade de Paulo para o Senhor, o amor de Paulo com a obra, e Paulo se dedicando à obra do Senhor com todo o seu coração, com toda a sua vida. E ele fala para eles: olha, em nada eu tenho a minha vida como preciosa. E em outra feita ele diz assim, que para mim o morrer é Cristo. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, que nós possamos aprender com Paulo, né? O amor de Paulo pelo Evangelho, o amor de Paulo por Jesus Cristo. O interessante é que Paulo, ele não andou com Jesus. Paulo, ele não ouviu o sermão da montanha, né, das bem-aventuranças, ele não ouviu. Ele não participou da ceia, da última ceia com Jesus, ele não participou. Ele não ouviu Jesus cantar um hino. Ele não teve seus pés lavados por Jesus Cristo. Ele não viu Jesus fazer nenhum milagre. Mas quando Jesus o chamou, lá no caminho de Damasco, quando Jesus o chama, que ele está com as cartas debaixo do braço, as cartas dadas pelos anciãos para que ele pudesse ter autoridade para prender os cristãos. Ele está indo no caminho de Damasco e lá o Senhor Jesus tem um encontro com ele. A luz de Cristo o envolve, ele cai do seu cavalo, fica cego por causa da luz que é intensa, e ele ouve a voz. Quando ele ouve essa voz que fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, ele fala assim: quem é, Senhor? E o interessante é que Paulo, ele diz que ele era judeu dos judeus, hebreu dos hebreus, que era fariseu, cria na ressurreição. Então Paulo conhecia a Torá de ponta a ponta. Paulo era um estudioso, Paulo estava esperando o Messias. Paulo era um judeu genuíno. Perseguia os cristãos porque ele achava que os cristãos faziam parte de uma seita, os nazarenos, como eu li aqui.
Mas ele não conhecia, ele não tinha a revelação. Ele lia Isaías, Isaías era o profeta messiânico, foi o profeta messiânico. Ele leu Isaías, ele leu Daniel, as 70 semanas de Daniel, ele leu, só que ele não teve a revelação. Então, ele ficou esperando, ele era um religioso. E quando ele ouve a voz do Messias, ele não reconhece a voz, porque ele não teve a revelação, porque ele conhecia a Deus só de ouvir falar. Ele não tinha entendimento. Por isso ele não reconhece a voz do Senhor Jesus. E Jesus fala para ele, quando ele pergunta, quem é, Senhor? Jesus fala para ele, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Paulo tinha o narizinho empinado, ele estudou aos pés de Gamaliel, Paulo era super inteligente, Paulo era poliglota, Paulo era entendido da lei, Paulo andava com a nata da sociedade. Mas quando Jesus se apresenta para ele, Jesus não se apresenta como eu sou Jesus, o Messias esperado por vocês. Não. Ele fala, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Por que Jesus fala o Nazareno? Porque Natanael disse que pode alguma coisa boa sair de Nazaré? Porque Nazaré era uma cidade menos importante de Jerusalém, da cidade de Israel. Nazaré era uma cidade pequenininha, tinha no mínimo, no máximo, eu creio que uns 200, 300 habitantes. E ali Jesus permaneceu humilde, falou, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Aí Paulo, interessante que Paulo, ele é Jesus, o Nazareno. Aí Paulo, o que queres que eu faça? Paulo já entende que é Jesus, aquele esperado. Aí Jesus fala, vai, continua seu caminho para Damasco, pode continuar esse caminho que você está, só que agora com outro entendimento, agora com outra tarefa a ser feita, com outra missão, você vai para Damasco. Você não vai mais para caçar os cristãos como se fossem animais. Você vai agora para ser tratado por mim, para ser batizado, e lá vão te dar instruções para você fazer o que tem que ser feito. E Paulo obedece. Os que estão com ele veem a luz, mas não ouvem a voz. Quando Paulo se levanta, Paulo está cego por causa daquela luz, então os que estão com ele levam-no até a cidade de Damasco, e lá ele fica na casa do curtidor, se eu não me engano, na rua direita, e Jesus fala, Ananias, Saulo está lá assim, assim, aí Ananias fala, eu não vou, ele persegue o povo, ele quer matar os cristãos. Mas o Senhor Jesus fala para ele assim, olha, vai porque Paulo, ele é um vaso importante que vai ser usado, eu vou mostrar para ele o que importa, como importa sofrer por mim. E Ananias vai e fala, Saulo, o Senhor que te apareceu em Damasco, ele te cura agora, passa a enxergar, Paulo passa a enxergar, é batizado, e aí ele começa a sua vida como cristão. Por isso Paulo está sendo preso, por isso Paulo está sendo perseguido, porque de perseguidor ele passa a ser perseguido, porque ele conhece a Jesus Cristo. Então, se você, que se diz cristão, mas não está sendo perseguido, está andando assim com o mundo, você está agradando o mundo te elogia, o mundo te ama, o mundo quer você onde quer que ele esteja, observe como que você está andando, porque Paulo, enquanto ele estava fazendo a vontade do mundo, enquanto ele estava fazendo a vontade das pessoas, enquanto ele estava fazendo a sua vontade, ele era bem quisto em qualquer lugar, ele era bem visto em qualquer lugar, ele era querido por todos. Só que quando ele conhece a Jesus, se entrega para Jesus, muda totalmente a sua rota, ele passa a andar na contramão do mundo, na contramão do sinédrio, na contramão dos religiosos,
ele passa a ser perseguido. Então nós precisamos observar como que nós estamos andando. Como que nós estamos andando neste mundo. Agradando ao mundo, o sistema, ou agradando a Cristo. Se agradarmos o mundo, desagradaremos a Cristo. Se agradarmos a Cristo, estaremos desagradando o mundo. Então nós precisamos escolher quem nós queremos agradar. Fiquem com Deus e que possamos aprender mais e mais com o Senhor. Até a próxima, com a jornada de Paulo em Cesareia, diante de Félix e diante dos seus acusadores. Fica com Deus e até mais.